Salve, torcedor rubro-negro! Hoje estarei falando aqui no vídeo sobre o confronto entre Independente Del Valle e Tolima. O jogo de ida já tinha sido adiado, né? E por conta de um terremoto que aconteceu lá na Colômbia no dia 10 de agosto. E a partida de ida já aconteceu, né? O Independente Del Valle já venceu por 1-0, como já vou mostrar aqui para vocês. E a partida de volta será no dia 25, agora, no momento desse vídeo, no caso será amanhã. Beleza? Enfim, mas a gente vai analisar aqui cada um desses times. Quem será o melhor para o Flamengo enfrentar, né? Eu acho que a resposta já é meio óbvia, né? Mas a gente vai analisar aqui os dois times. A gente tem uns dados curiosos aqui, e principalmente sobre o Independente Del Valle, que simplesmente venceu suas últimas 5 partidas lá no Equador, tá? Enquanto o Tolima oscila mais, né? Com as derrotas aqui, o time vem de empate em 0-0. E esses são os 11 titulares utilizados nos últimos jogos. Obviamente, então, o Independente Del Valle é favorito, né? É o time que até tem mais ali camisa na América do Sul, é um time interessante que vem tendo um trabalho nos últimos anos ali bem consistente, já venceu 2 Sul-Americanas, já venceu uma Recopa em cima do próprio Flamengo. Enfim, então com certeza, como a gente pode ver aqui, ó, o Tolima não, o Independente Del Valle já até venceu o jogo da ida por 1-0, tá? E o jogo da volta será no Equador. Então, assim, o time ali de favorito já vem com essa vantagem, né, de 1-0. Com certeza deve ser o adversário aí do Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores, tá? Então, eu vou trazer uns dados bem curiosos aqui sobre o desempenho das duas equipes. O Independente Del Valle já não conta com alguns jogadores que cartinha carimbada aí, né, nas últimas edições aí das competições sul-americanas, que inclusive venceu o Flamengo, mas continua com um trabalho bem curioso, tá? É um trabalho que vem desde a base, revela muito jogador, tá? Bom ali. E o time ainda continua forte e favoritaço aí para chegar para enfrentar o Flamengo nas quartas de final. Obviamente, o Flamengo é mais time, porém, deve-se ficar de olho, deve tomar cuidado. O Flamengo deve continuar jogando esse futebol que vem jogando, principalmente na Libertadores, porque já que no Brasileirão, né, a gente vem de derrota aí pro Cruzeiro, mais uma vez por incompetência, displicência, perdão, eu esqueci a palavra, displicência, né, desse time, né, porque o time que dominou primeiro tempo, e aí poderia ter abrido ali 2-3-0, aí chega no segundo tempo, assim como foi na Libertadores, só que na Libertadores o Flamengo conseguiu se reencontrar depois, né, e fez o 2-1 com o Samuel Lino. Porém, não é todo jogo que isso vai acontecer. E aí acabou que veio a virada ali. E é impressionante como que o time adversário, o time que está enfrentando o Flamengo, precisa finalizar pouco para fazer gol no Flamengo. Esse problema já vem desde antes da Copa do Mundo e é um problema que não melhorou. A gente melhorou lá no ataque, melhorou ali no domínio do jogo. Porém, esse é um problema ainda que eu não sei se é o... Será que é só o Rossi o problema? A gente tem falado muito aí nesses últimos dias sobre o Flamengo precisar de um novo goleiro, né? Eu até concordo, porém, mas será que é só o Rossi, cara? Mas é impressionante, cara. É 2 chutes que o adversário acerta no gol do Flamengo, pelo menos um entra. Então, assim, será que tá sendo mal trabalhado essa parte defensiva ali? Porque tá certo que o Ayrton Lucas, ele tem essa deficiência mesmo ali na hora de defender. E interessante que a maioria dos gols ali sai daquele lado, né? Lado esquerdo, como a gente viu no gol do Arroio ali. Como que é fácil, né? O Arroio cortou 2 de uma vez, o Samuel Lino mais uma vez chegando completamente infantil na jogada, ficando mais uma vez no chão. E assim, é só acertar o gol. Acertou no gol, o bracinho de jacaré, o Rossi, não consegue alcançar, né? Mas enfim, esse jogo já foi, né? Agora a gente tem que pensar pra frente aí. Acho que o brasileiro, quando parece que o Flamengo vai, que o Palmeiras entra naquela fase perdida, né? Aí quando você acha que o Flamengo vai arrancar, aí vem um jogo como esse no segundo tempo, desastroso, né? Enfim, mas a gente vai falar aqui hoje de Libertadores e assim, é muito interessante esse time, tem que ficar de olho, tá? É um time que é perigoso, é um time jovem, um time que tá criando casca aí nas competições sul-americanas. Eu acho que em breve, cara, mais uma vez o Independente Del Valle deve chegar em uma final de Libertadores. Já chegou em 2016, depois disso ganhou 2 Sul-Americanas e ganhou uma Recopa. Mas é um time que, impressionante como tem um trabalho de base aí que o Flamengo até poderia se inspirar um pouco, né? Porque o trabalho da base hoje no Flamengo é terrível. Mas analisando aqui algumas estatísticas, né, dos jogos, como por exemplo, a gente tem o Independente Del Valle vencendo seus últimos 5 jogos, inclusive é o líder, né, lá da Liga Equatoriana. Então, assim, você percebe o domínio desse time, né, para cima dos seus adversários, né? Muito parecido um pouco com o Flamengo, porém o Flamengo, como aqui também é uma liga mais forte, né?
Então é óbvio que pro Flamengo é mais difícil. Porém, é interessante, né? Porque esse time, ele domina, além de vencer esses últimos 5 jogos, tem um futebol interessante. Então a gente tem aqui, olha só, um total de chute de 24 contra 10. Finalizações no gol. E isso aqui que o Flamengo tem que ficar de olho, ó. Isso aqui preocupa. Porque, como eu falei, é pouquíssimos chutes que o time adversário precisa acertar no gol do Flamengo para conseguir um gol. Esse é um negócio que vem acontecendo nos últimos jogos do Flamengo. Todo jogo o Flamengo tá tomando pelo menos um gol por conta disso. O time adversário, no segundo chute, que dá durante o jogo inteiro, que foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. Aconteceu também no jogo da Libertadores. Quando o Cruzeiro finalmente resolveu chutar no gol e acertar o gol, fez o gol. Então, assim, é preocupante, cara. E a gente vê essas estatísticas aqui, ó. O time do Independente Del Valle acertou 11 chutes no gol contra 24. Apesar também que o time adversário precisou apenas de 3 finalizações no gol para fazer 2, né? Então, sim, pode ser também uma boa pro Flamengo, mas é uma coisa que precisa ficar de olho, uma coisa que preocupa. Toques na área adversária. Independente Del Valle com domínio total de 31. Uma coisa que o Flamengo precisa ficar de olho, precisa melhorar bastante, que é essa defesa. Principalmente ali do lado esquerdo, lado do Ayrton Lucas ali, já com o Alexandro continua lesionado. Esse jogo foi pela Liga do Equador, né, na rodada 26. E vou tentar mostrar outras estatísticas aqui. Olha só, eu tinha falado que era 5 jogos na Liga Equatoriana, né, mas aqui tá contando também a vitória sobre o Tolima. Então vamos até dar uma olhada aqui na estatística desses jogos, tá? Desse jogo aqui, ó. Independente Del Valle e Tolima. A boa notícia aqui, ó. O Tolima dominou, parece melhor o jogo. Vamos ver se aparece outra coisa aqui. 68% de bola, de posse de bola. Mas o time do Independente venceu aí por 1-0. Esses foram os 11 jogar aqui. Esse é um jogador que é um dos principais do time, que é o Sornosa, e inclusive enfrentou o Flamengo na Recopa, tá? Mas é um jogador já de idade, mas é assim, ele entra ali, né? É um jogador que finaliza bastante pro gol, deve acostumar a entrar aí no segundo tempo, e é um jogador que finaliza bastante, então o Flamengo deve ficar de olho aí. É uma coisa que preocupa muito, porque o que eu andei reparando, cara, é impressionante. São poucos chutes que o time adversário precisa acertar no gol. Acertou a baliza, pelo menos uma bola vai entrar. Então, assim, tem que ver o que tá acontecendo, cara. Tem que ver o que tá acontecendo, porque não é normal um time tomar gol tão fácil, ainda mais um time como o Flamengo. Então, assim, é uma coisa que é de se indignar realmente, cara. A gente tem a vitória do Independente aqui, ó, inclusive, contra a LDU, que é um time, o adversário aí do Palmeiras, na próxima fase da Libertadores. O domínio até foi da LDU, com 70% de posse de bola. Chutes, olha só, 14 chutes, só que a LDU acertou 3 no gol. O Independente Del Valle, 4 chutes no gol, marcando 2 gols. Então, assim, interessante aqui também, ó, Angulo, no primeiro minuto de jogo. Então, assim, é uma coisa para se preocupar. Eu espero que o Jardim esteja vendo isso, né, e esteja trabalhando nessa melhora aí desse sistema defensivo do Flamengo, porque não pode um time como o Flamengo aceitar tantos chutes assim, tantos gols. E o Rossi vem, sim, cara, eu concordo plenamente quando as críticas em cima do Rossi vem, porque parece realmente um bracinho de jacaré, cara. Ele não alcança a bola, impressionante, principalmente do seu lado direito ali. A maioria dos gols foi assim, cara. Tomando gol ali do seu lado direito, um chute que vem de fora da área, dentro da área, ele chega atrasado nessas bolas, cara. Então, assim, é uma coisa que é pra ficar de olho, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui hoje, o quanto é perigoso, né, esse time do Independente Del Valle na hora de finalizar nos gols. Apesar, claro, que o Flamengo é favorito, é muito melhor, muito mais time, mas isso aqui é uma coisa que é para ficar atento, porque o Flamengo vem tomando muitos gols desse jeito, com poucos chutes no gol. Nesse caso aqui, o Independente Del Valle precisou dar 4 chutes acertando a baliza para fazer 2 gols. Então, sim, o que você já pode esperar aqui? 1 ou 2 gols o Flamengo toma desse time, nos 2 jogos. Pelo cenário que a gente vê hoje, esse jogo aqui vai ser ainda, acho que daqui um mês, né? Acho que vai ser daqui um mês, se eu não me engano. Vai ser lá em setembro. Mas o que preocupa é isso. Na fase atual, no momento atual do Flamengo, o Flamengo tem esse ponto fraco aí, né? Que é de tomar gol muito fácil. O time adversário precisa de poucos chutes no gol, acertando a baliza, para fazer gol no Flamengo. Então, tomara que até lá o Jardim recupera essas falhas aí, né? Acho que até lá também o Alexandre já tá de volta, já fica um time mais consistente ali atrás, enfim. Mas vamos ver aí, né? Esperar que o Flamengo mostre o seu favoritismo, né? Dominando o jogo
E, cara, um time como, com todo respeito ao Del Valle, que é sim um time interessante, mas você quer pro Flamengo passar fácil, cara. O Flamengo passar fácil, muito mais time. Tá? Eu vou olhar aqui as estatísticas, inclusive, de Flamengo e Cruzeiro, no último jogo da Libertadores. O último jogo da Libertadores aqui, vamos lá, ó, posse de bola, né? O Flamengo teve mais, principalmente no primeiro tempo. Aí a gente vai aqui, o que preocupa muito, olha só, total de chutes. 24, e outra coisa também, né? Como que o time ainda tá perdendo muitos gols, né? Melhorou um pouquinho, esquisito, melhorou. Mas ainda se perde muito gol, porque o time cria bastante. É uma coisa que melhorou bastante, que eu tô gostando de ver. O time cria. Porém, isso aqui, cara, não pode. Ainda mais a gente tendo ali um atacante como o Pedro, né? Um Arrascaeta que finaliza bem, o Paquetá que tá em baixa, mas é um cara que costumeiramente chuta bem também, principalmente fora da área. Então, assim, não dá pra deixar tudo nas costas do Pedro também, mas o Flamengo precisa de outro 9, outro atacante, claro. Outro atacante fazedor de gols. E o Lino, infelizmente, apesar de ter melhorado, essa não é uma das características dele, né? Fazer gols. Mas melhorou bastante nesse quesito. Bom, isso é bom. Carrascal vem melhorando seu desempenho. Precisa melhorar mais. O Flamengo precisa mais acertar o gol. E aqui, ó. Olha só. O Flamengo finalizou 24 vezes e acertou 9 chutes no gol. O Cruzeiro, 3 chutes no gol. Basta isso para tomar um gol. E aquele gol do Romero fora da área. Como a gente pode ver aqui, aquele chute fora da área. Então assim, cara, isso é uma coisa que a comissão técnica precisa olhar com mais carinho. Precisa, porque, cara, não é normal um time como o Flamengo, um time qualificado como o Flamengo, tomar gols tão fácil. O que eu tô falando aqui, torcedor? Não é que, o Flamengo nunca pode tomar gol, o Flamengo nunca vai. Claro que vai, são jogos difíceis, obviamente, ainda mais contra o Cruzeiro. Mas o que eu fico indignado é a facilidade do time adversário em fazer gol no Flamengo. E isso não é só o Cruzeiro. A gente viu, o Flamengo tomou também um gol do Mirassol de bola aérea, que também vem sendo um problema aí na defesa do Flamengo. Uma coisa que também precisa melhorar bastante. Se você for olhar lá as estatísticas do Mirassol e Flamengo, Mirassol, acho que 2 chegadas no gol. Basta isso para fazer um gol no Flamengo. Então isso que preocupa. Num jogo ruim do ataque, contra o Independente Del Valle, principalmente lá no Equador, o time perde gol. Independente Del Valle acerta 3 chutes, 2 entra. Pronto, acabou, 2-0 pros caras. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que precisa olhar com mais carinho. E olha só, 3 chutes para fazer um gol. Se a gente olhar do brasileiro, vamos lá, vamos olhar do brasileiro aqui, ó. Vamos lá, ó, olha só. Aqui o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, foi melhor, né? Foi melhor, apesar da posse de bola aqui ser mais do Flamengo. Porém, olha só, 6 chutes no gol, 2 entrou. Só que isso, até o segundo tempo, isso aqui não existia. Flamengo totalmente dominante. E esses 3 chutes no gol aqui do Flamengo só, foi muito por conta da displicência desse time no ataque. O Pedro perdeu um gol ali, cara, que ele não costuma perder, e é inacreditável. Ele não costuma perder aquele gol, cara. Na hora que ele recebe dentro da área ali, aí ele para a bola e ele chuta, só que ele tira demais, mas ele não costuma perder esses gols aqui. Enfim, era 2-0 ali e praticamente resolvia a partida. E aí, no segundo tempo, que é o que vem acontecendo muito também, o Flamengo cai demais no segundo tempo. E aí o Leonardo Jardim mexeu no time, descaracterizou ali um pouco o time, né? E acabou que o Flamengo tomou essa virada. E assim, impressionante como que até o gol do Arroio, acho que era a segunda finalização a primeira ou a segunda finalização do Cruzeiro no gol do Flamengo. E o Flamengo já tomou o gol. Enfim. Então assim, cara, é uma coisa que precisa melhorar, precisa ficar de olho. Tá? Aqui tá aparecendo que o Cruzeiro até chutou mais no gol. Mas se você assistir o jogo aí, você vai ver que lá no primeiro tempo, né? O Flamengo poderia já ter decidido a partida. Mas enfim, então esse é o vídeo, né? A gente espera ali que o Del Valle seja de próximo adversário do Flamengo. E aí precisa tomar esse cuidado. É claro que Tolima pode passar, claro, mas o jogo é no Equador, né? O time do Independente Del Valle já ganhou o primeiro jogo, já é melhor. Eu acho muito difícil pro Tolima, tá? Então com certeza aí a gente pode esperar o Independente Del Valle na próxima fase da Libertadores. Esse jogo agora é dia 25, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, já segue a gente aí para estar ajudando a trazer mais conteúdos. Forte abraço, valeu!